Pare tudo o que você está fazendo e olhe para o horizonte. O mundo que te venderam na escola, aquele de tratados internacionais, de respeito à bandeira do vizinho e de conversas diplomáticas em mesas redondas na ONU, acaba de ser incinerado em praça pública. E o fósforo foi riscado lá em Caracas, mas o incêndio vai chegar no seu bolso, aqui no Brasil, muito mais rápido do que você imagina. A captura direta do bigodudo de Caracas por forças militares do magnata do topete sem pedir licença para ninguém não foi apenas um evento isolado. Foi o anúncio de um novo sistema operacional para o planeta. Descobriram o verdadeiro plano dos Estados Unidos para esta nova era, e ele é assustadoramente pragmático. O imperialismo na marra. O recado para cada líder e principalmente para você que tenta proteger seu patrimônio é curto e grosso. Se a gente quer e tem força para pegar, a gente pega. Sou o João, o CEO dos ratos, e se você está cansado de análises infantis que dividem o mundo entre mocinhos e bandidos e quer entender como essa nova desordem mundial vai derreter ou dobrar o seu dinheiro em 2026, você está no lugar certo. Hoje, vamos dissecar por que o fim das regras internacionais é o maior risco e a maior oportunidade para o seu capital. Se você quer parar de ser apenas um espectador passivo e quer aprender a blindar o que é seu, já se inscreve no canal e deixa o seu like. E para aqueles que já entenderam que informação livre é o ativo mais caro de 2026 e querem garantir que esse projeto continue independente, sem rabo preso com o sistema, abrir a área de membros. É o nosso QG de resistência. Clica no botão aí embaixo e vamos para o que realmente importa. A queda de Caracas, o petróleo como espólio de guerra. O que aconteceu na Venezuela não foi uma transição democrática negociada, foi uma operação de busca e apreensão estatal executada pela maior potência do mundo. Durante décadas, ouvimos que o mundo respeitaria o processo interno. O magnata do topete olhou para esse roteiro e o jogou na trituradora. Ao usar o exército para capturar o líder de uma nação vizinha e assumir o controle das maiores reservas de petróleo do mundo, ele declarou a morte oficial da diplomacia de gabinete. O bigodudo agora é um troféu em Washington, e os 302 bilhões de barris de petróleo venezuelanos agora respondem ao Departamento de Energia americano. Para você ter uma ideia do tamanho desse negócio, a Venezuela tem mais óleo que a Arábia Saudita. O plano assustador que descobriram é simples. Se um recurso é vital para a economia americana e o dono atual não está jogando o jogo, a soberania desse país passa a ser tratada como um detalhe técnico a ser resolvido com força bruta. Se o direito internacional não protege mais um Estado, o que te faz acreditar que as leis que protegem a sua poupança em um único banco brasileiro são sagradas? O investidor que acredita que fronteira é uma barreira de segurança está jogando com as regras de 30 anos atrás. Em 2026, a única regra que sobrou é a capacidade de projetar poder, o fim das alianças, porque o México e a Colômbia são os próximos. Se a Venezuela foi o teste de fogo, o México e a Colômbia são a confirmação de que o prazo de validade das alianças americanas expirou. Historicamente, a Colômbia foi o braço direito dos Estados Unidos na região, recebendo bilhões de reais, convertendo os dólares de auxílio militar, para combater o pó branco. Mas o plano de limpeza total do xerife de Mar-a-Lago não reconhece amigos, apenas utilidade. Ao ameaçar intervenções diretas nesses países sob o pretexto de combater o narcotráfico, os Estados Unidos mostram que a parceria foi substituída pela tutela absoluta. Isso cria um cenário de instabilidade jurídica global sem precedentes para o seu patrimônio. Se um parceiro histórico pode ser alvo de ameaça de invasão, nenhum país da América Latina está seguro. O investidor que mantém 100% do capital no Brasil está na prática apostando que o nosso sindicalista do Planalto vai conseguir ser mais diplomático que a bala de um fuzil. O plano assustador envolve o controle de toda a cadeia produtiva e energética do hemisfério ocidental. A soberania agora é um luxo de quem tem ogiva. Para o resto de nós, é apenas um termo em livro de história que está sendo reescrito pelo vencedor. O checkmate na Groenlândia e o fim da OTAN. Enquanto você olhava para o sul, o magnata do topete moveu uma peça mortal no norte. O que começou como uma proposta de compra bizarra, evoluiu para uma ameaça clara de anexação da Groenlândia. Por que aquela massa de gelo? Porque o Ártico está derretendo e com ele abrem-se as rotas marítimas mais rápidas para a Ásia e o controle de minérios que os Estados Unidos precisam para esmagar a China tecnologicamente. Ao ameaçar a Dinamarca, um país democrático e aliado, os Estados Unidos deram o golpe de misericórdia na OTAN. A mensagem enviada para a Europa foi: nós não somos seus guardas-costas, vocês são nossos competidores. Isso destrói a confiança no euro e na segurança do primeiro mundo.
Se nem a Europa está segura, o investidor que acha que comprar dólar e guardar no colchão é estratégia está redondamente enganado. Você precisa de ativos jurisdicionalmente diversificados, porque o próprio governo americano está implodindo os pilares que davam estabilidade ao dólar como reserva. Estamos entrando na era do dólar de coação, e o plano é cercar todas as saídas de emergência do capital global. Talvez o ponto mais técnico e profundo desse plano seja a saída dos Estados Unidos de mais de 60 organizações internacionais. Trump desatou as mãos. Menos tratados significam menos burocracia para coagir os vizinhos. O multilateralismo, aquela conversa onde todos fingem que decidem juntos, virou uma piada de mau gosto. Agora, os Estados Unidos operam como um império pragmático que dita as condições em salas fechadas. Para o Brasil, isso é um pesadelo. Nossa diplomacia sempre apostou em instituições para ter voz. Sem uma ONU forte, o Brasil é apenas um país grande, mas desarmado, tentando negociar com um gigante que não aceita não como resposta. Se o mestre das taxas lá em Brasília tenta criar um novo imposto que o império não gosta, o revide vem em forma de sanção comercial direta. O plano assustador é o desmonte do sistema internacional de freios e contrapesos, transformando o comércio global em uma briga de facas no escuro. Se você não tem uma estratégia global de ativos, você é o queijo que está sendo fatiado. O dragão do Oriente não ficou em silêncio. Eles pediram a libertação do bigodudo de Caracas, mas foram ignorados. Estamos vivendo o fim da interdependência econômica pacífica. Antigamente, diziam que dois países que trocam bilhões em chips não entram em guerra. Essa teoria foi para a latrina em 2026. A China agora percebe que os seus investimentos na América Latina podem ser confiscados por uma intervenção de segurança americana a qualquer momento. Isso significa que você, investidor brasileiro, está no meio do fogo cruzado. Nossa economia depende da China para comprar soja, mas depende dos Estados Unidos para o sistema financeiro. O plano assustador é a bifurcação do mundo. Em breve, você terá que escolher se o seu dinheiro vai circular no sistema controlado por Washington ou no sistema liderado por Pequim. Ter capital em apenas um lado é o mesmo que morar numa casa com apenas uma saída durante um incêndio. O rato esperto diversifica em ativos que sobrevivam ao colapso de um desses impérios. Enquanto a mídia chora pela quebra de protocolos, o mercado já está operando o lucro. Horas após a invasão, pedidos de ETFs focados em empresas que vão operar o óleo venezuelano já surgiram na bolsa americana. É o capitalismo de oportunidade bruta. O sistema não lamenta o fim da soberania, ele calcula a nova eficiência de ter empresas como a Chevron operando as maiores reservas do mundo sem a barreira de um regime oposto. O verdadeiro plano dos Estados Unidos abre janelas de lucro imensas para quem está do lado da força. Se você ficar preso na indignação moral, você vai perder a chance de proteger sua família com o lucro dessas operações. O investidor pragmático analisa quem são as prestadoras de serviço que vão reconstruir a Venezuela sob a bandeira americana. O plano é transformar o caos em caixa. No teatro geopolítico, o mentiroso paga com a vida, mas o ingênuo paga com a conta bancária. Vamos trazer esse plano assustador para o seu café da manhã. O Brasil gosta de se achar um porto seguro por ser um país pacífico, mas nossa economia é escrava do dólar. Se os Estados Unidos peitam o mundo e o multilateralismo acaba, o custo de logística e frete marítimo explode porque as rotas não são mais seguras por tratados. Em 2026, a inflação de guerra no supermercado é real. O café a R$ 50 o quilo vira realidade, não por falta de grão, mas porque o custo para exportar e o risco cambial ficaram proibitivos. O plano americano de autossuficiência protege o consumidor deles, mas exporta miséria para os emergentes. Cada vez que o magnata do topete dá um murro na mesa, o seu poder de compra no mercado de bairro derrete um pouco mais. Você está sendo assaltado pelo plano de outra nação sem que um único tiro seja disparado na sua direção. Se os Estados Unidos não respeitam nem a Dinamarca na Groenlândia, o que te faz pensar que o seu dinheiro está seguro em um banco que o governo brasileiro pode canetar amanhã? Ter 100% do dinheiro no Brasil é um atestado de ingenuidade financeira em 2026. A diversificação global não é mais opção de rico, é obrigação de quem quer ter dignidade.
você precisa de uma conta em pelo menos 3 jurisdições diferentes, uma em moeda forte, protegida pelo Império, Estados Unidos, outra em um país neutro, Suíça, e ativos reais que o sistema não pode deletar com um clique, como ouro e terras produtivas. O plano assustador mostra que fronteira agora é só um desenho no mapa. O rato consciente entende que a sua verdadeira pátria é o seu patrimônio. Se você tem R$100.000, o equivalente a $20.000, investidos apenas no Brasil, você é um alvo fixo. Internacionalize esse capital antes que a próxima cortina de ferro baixe. Mergulhando mais fundo no plano, a destruição do euro. Ao desestabilizar a OTAN e forçar a Europa a gastar trilhões em defesa própria, os Estados Unidos estão drenando o capital e a inteligência do velho continente. A indústria europeia está ficando menos competitiva por causa da energia cara, enquanto os Estados Unidos agora controlam o óleo venezuelano barato. O plano é transformar a Europa em uma província econômica que consome tecnologia americana e não oferece resistência geopolítica. Para você, investidor, isso significa que investir na Europa agora é um campo minado. O crescimento real estará onde a força está concentrada. O plano dos Estados Unidos é a recolonização econômica do Ocidente sob uma única bandeira. Se você não está diversificando para fora desse eixo em colapso, você está segurando uma bomba relógio. Descobriram que os Estados Unidos não querem apenas petróleo, eles querem o monopólio da inteligência artificial e dos chips. Ao capturar a Venezuela, eles mandaram um recado para a China. Nós controlamos a energia do hemisfério, agora vamos controlar o seu acesso ao mercado. Se a China reagir avançando sobre Taiwan, o plano americano é asfixiar a produção tecnológica chinesa usando sanções globais unilaterais. Para o seu bolso, isso significa que componentes eletrônicos vão dobrar de preço. O custo de manter uma empresa operando no Brasil vai subir porque tudo depende dessa cadeia. O investidor inteligente está monitorando as empresas de semicondutores que estão fugindo da Ásia e indo para o solo americano. O plano é centralizar toda a riqueza tecnológica e energética em um só lugar. Se você não está exposto a esse movimento, você é apenas o consumidor que vai pagar a conta da guerra tecnológica. Desculpe a sinceridade, mas a soberania brasileira em 2026 é um castelo de areia. O sindicalista do Planalto pode fazer discursos bonitos na televisão, mas no fim do dia, se o magnata do topete decidir que o Brasil deve priorizar Washington em vez de Pequim, sob pena de sanções no Pix ou no sistema bancário, nós vamos ceder. Não temos força militar para peitar e não temos independência tecnológica para resistir. O plano americano de verticalizar a economia do continente significa que seremos empurrados para ser o celeiro de luxo deles. A soberania individual, portanto, é a única que resta. O seu CPF pode estar aqui, mas o seu capital precisa estar onde ele é respeitado. O plano dos Estados Unidos é assustador porque ele expõe a nossa total fragilidade. Se eles não têm pena de aliados históricos como a Colômbia, por que teriam de nós? Acorda! O sistema de proteção faliu e você precisa de um bunker financeiro próprio. O mundo que você conhecia morreu na noite em que as forças americanas entraram em Caracas e levaram o líder de um país para uma prisão em Washington. Aquele evento foi o funeral das regras e o nascimento da era da força nua e crua. Agora a regra é transparente. Ou você tem força, ou você tem estratégia para se esconder e lucrar, ou você é o jantar dos grandes. O investidor emocional vai passar os próximos meses discutindo no WhatsApp quem está certo ou errado, defendendo políticos que não pagam o plano de saúde dele. O rato estratégico, aquele que assiste a este canal e entendeu o jogo de força que o mundo virou, está ocupado diversificando seu patrimônio em pelo menos 4 jurisdições diferentes. Ele está abrindo conta lá fora, comprando ouro e monitorando as petroleiras americanas, porque ele sabe que o choro não paga o boleto da inflação de guerra que vai atingir o Brasil. Fronteira agora é só um desenho no mapa para quem é pobre de espírito. Para quem tem capital, o mundo é o tabuleiro. Se os Estados Unidos não respeitam nem a Dinamarca, por que você acha que o seu dinheiro está seguro em um único banco brasileiro sobre a canetada de um governo qualquer? O jogo mudou e você não pode mais se dar ao luxo de ser um torcedor. Você precisa ser o CEO da sua própria vida financeira.
Proteja o seu, diversifique no silêncio e observe o império agir. No final das contas, quando as peças do tabuleiro caem, quem tem liquidez compra o tabuleiro novo por preço de banana. Se você chegou até aqui, você já não é mais um cidadão comum. Você despertou para o grande estelionato da paz mundial. Você agora tem a visão que separa os ratos dos queijos. Para eu saber quem são os verdadeiros ratos globais que ficaram até o final e estão prontos para agir como estrategistas em 2026, eu criei a nossa frase secreta de hoje. É uma combinação que resume o espírito de quem entende o jogo de força que o mundo virou. Escreve aqui embaixo nos comentários: arroz carreteiro com petróleo bruto. Quem olhar os comentários não vai entender nada, vai achar que é uma receita maluca ou um erro do algoritmo, mas nós saberemos. Saberemos que você entendeu que o simples do nosso dia a dia, o arroz, está agora mais do que nunca atrelado à força bruta que controla a energia do mundo. Deixa o seu like, se inscreve no canal CEO dos Ratos e compartilha este vídeo com aquele seu amigo que ainda acredita que a ONU vai salvar o patrimônio dele.